Olá, meus amados, a paz do Senhor, pastor David Gomes aqui, o embaixador de Cristo. Olha onde eu estou, aqui na beira do rio Tocantins. Neste vídeo eu quero falar sobre vaso. O que a Bíblia diz a respeito dos vasos? Eu quero começar pela primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4 e o verso de número 4, que cada um de vós saiba possuir o vosso vaso em santificação e honra. Vamos discorrer dentro das Escrituras o que a Bíblia tem a nos falar a respeito dos vasos. Êxodo capítulo de número 7 e o verso de número 19, a Bíblia diz que por ocasião das águas que foram transformadas em sangue no Egito, os vasos de madeira e os vasos de pedra ficaram cheios de sangue. Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 8 e o verso 10, Jorão, filho do rei Toi, foi parabenizar a Davi pela grande vitória sobre Hadad-ezer e levou em suas mãos vasos de prata, de ouro e também de bronze. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 22 e o verso de número 19, Davi incentiva os anciãos de Israel, Davi já em sua velhice, para que eles consagrassem o coração e a alma para buscarem o Senhor e também deveriam se levantar para construir o templo de Deus, para que fosse levada a arca da aliança do Senhor e também os vasos sagrados. Provérbios capítulo 25 e o verso de número 4 diz: tirai da prata as escórias e sobrará vaso para o fundidor. Salmo de número 31 e o verso de número 12, Davi disse: estou esquecido no coração deles como um morto, sou como um vaso quebrado. Isaías capítulo 66 e o verso de número 20, nos é dito que os filhos de Israel, eles traziam suas ofertas em vasos limpos. Em Oséias capítulo 8 e o verso 8, que Israel estava no meio das nações como um vaso que ninguém tinha prazer, ou um vaso que não prestava para nada. Em Marcos capítulo de número 14 e o verso de número 3, uma mulher trouxe um vaso de alabastro e dentro daquele vaso um perfume de altíssimo valor. Aleluia! E ela usou aquele perfume como adoração ao Senhor Jesus. Em Atos capítulo de número 9 e o verso de número 15, Paulo, ele foi separado por Deus como um vaso escolhido para anunciar o nome do Senhor diante dos judeus, dos reis e dos gentios. Vaso escolhido. Romanos capítulo de número 9, a partir do verso de número 21, ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outros para a desonra? Se Deus, querendo mostrar o seu poder, suportou com paciência os vasos da ira. Olha, vaso da ira. Mas no verso de número 23, diz que as riquezas do Senhor ele deu a conhecer nos vasos de misericórdia. E aí, vaso de misericórdia. Segunda carta a Timóteo, capítulo de número 2, a partir do verso de número 20. Ora, numa grande casa, há não somente vasos de ouro e de prata, mas também vasos de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado e usado pelo Senhor, e idôneo para toda a boa obra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4 e o verso de número 7, temos, porém, estes tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. A Bíblia também nos diz na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, e nos versos 3 e 4, depois do segundo véu havia um santuário chamado
o Santo dos Santos. E dentro do Santo dos Santos estava o incensário, a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança tinha 3 objetos. Um vaso de ouro que continha o maná do deserto, a vara de Arão que havia florescido e também as 2 tábuas da aliança. Então, nós discorremos dentro das Escrituras sobre alguns tipos de vaso. E eu quero finalizar este vídeo dizendo: que tipo de vaso é você? Um vaso de pedra? Um vaso de madeira? Um vaso de pau? Um vaso de ouro? Um vaso de bronze? Você é um vaso que não presta para nada? Você é um vaso da ira? Você é um vaso de barro? Você é um vaso de misericórdia? Você é um vaso deformado? Um vaso reformado? Um vaso conformado? Ou um vaso renovado? Ou até mesmo um vaso escolhido por Deus? Se você foi escolhido por Deus, glorifique o nome do Senhor, pois Ele deseja usar você como um vaso de honra em suas mãos. Quero finalizar este vídeo citando o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, a partir do verso de número 17, quando o apóstolo Paulo faz um contraste entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. No verso de número 25, a loucura de Deus é mais sábia do que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A partir do verso de número 27, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie diante de Deus. E aí, vaso escolhido de Deus, você foi escolhido para ser um vaso de barro, um vaso de honra, um vaso sagrado. Que Deus te ajude e que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo, querendo Deus.